Olá a todos, graça e paz. Muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo. Que Deus abençoe muitíssimo a sua vida. O meu nome é João e eu tive algumas visões, alguns arrebatamentos de espírito. E eu abri esse canal no YouTube para me poder contar, compartilhar, dividir com algumas pessoas que tiveram os mesmos relatos que eu, ou que talvez são um pouco mais maduras na fé e sabe também discernir, tem o dom de discernir e possa me ajudar. Eu vou contar a primeira, e se você tiver algum discernimento do que eu estou falando, por favor, comente para mim, coloca aí nos comentários. Eu vou estar lendo, tá? E eu vou estar ali colocando um coraçãozinho ali e vou estar também orando pela tua vida, tá bom? Então, eu vou começar. Foi no ano de 2020. Eu morava na cidade de Alta Floresta do Oeste, em Rondônia. E eu congregava na Igreja Assembleia de Deus Missão Belém, na direção do pastor Eli Batista. E nós estávamos fazendo campanhas de oração como era de costume, das 5 às 6 da manhã. Eu e todos os meus irmãos frequentavam essas campanhas de oração. Nós gostávamos muito de fazer essas campanhas de oração na igreja e às vezes no monte, mas de manhã era mais na igreja. E eu tive, vou dizer assim, o meu primeiro arrebatamento de espírito. Embora eu não sei se foi um arrebatamento de espírito ou se foi um sonho, mas eu vou contar dessa maneira. Então foi assim. Eu estava voltando de uma das campanhas das 5 às 6 da manhã para casa. Ao chegar em casa, fui direto para o meu quarto. Como ainda estava um pouquinho meio escuro, eu fui deitar mais um pouco. Ao deitar na cama, eu tive meio que um sonho ou uma visão, não sei. Sei que começou assim. Quando eu estava adormecendo, eu comecei a me sentir meio anestesiado, meio tipo aquela paralisia do sono. Um barulho que não é deste mundo, comecei a ouvir. E aí parece que o quarto todo gira, a cama inteira gira, e foi algo fenomenal. Eu não sei explicar, sinceramente. Não tem nada que eu possa comparar, que eu possa dizer, é um som de uma buzina, é um som de uma nave, não tem como, é um barulho diferente. Quem já passou por isso sabe o que eu estou querendo dizer, e que não consigo, mas sabe. Então naquele barulho eu senti-me sendo sugado do meu corpo, para fora do meu corpo. Então eu saí do meu corpo, fui levitando por cima de mim. Foi muito estranho, foi mega estranho. Então eu comecei a me ver na cama, mas eu fui subindo levemente, fui flutuando. Cheguei até o teto da minha casa e travessei o teto. E eu continuei flutuando de bruço, olhando assim, olhando para baixo, olhando a minha casa. E eu fui vendo a minha casa até ela ficar pequenininha, até ela virou um pontinho e sumiu da minha vista. E aí eu passei, já estava em outra dimensão que não era essa. Mas, gente, é tão real, que olha, eu tinha 20 anos, eu tenho 43 anos hoje. E ao lembrar, eu me recordo como se fosse hoje. Não é como uma recordação de um sonho, é como uma recordação de algo que aconteceu com você. É como você lembrar do seu aniversário, é como você lembrar da sua formatura, do seu noivado, é como você lembrar de algo que você presenciou. Então é nisso que eu me lembro, está nítido dentro de mim, muito claro. O céu, quando eu atravessei na atmosfera, o claro do céu, da atmosfera, do sol, era real. O vento tocando a pele era real, era muito real. Então eu fui subindo. De repente eu apareci num lugar que eu não sei.
eu apareci na frente de um salão muito grande. Eu vou falar assim, um salão, porque era grande. Era como se fosse um terminal rodoviário ou um aeroporto. Tinha muita gente. Tinha muita gente. Tinha um homem que se destacava mais, aproximadamente, aí acho que ele tinha aproximadamente quase uns 2 metros de altura, ou um pouco mais. Esse homem estava com a prancheta na sua mão, ele estava muito concentrado no serviço que ele estava fazendo, que parece que ele não estava me notando, ele estava meio que me ignorando. E aí eu olhei para ele e tinha várias pessoas e elas estavam conversando com ele, e ela notava algo naquela prancheta, ele notava algo e ele apontava a mão e as pessoas iam entrando para dentro daquele terminal, ou para dentro daquele aeroporto, não sei o que era aquilo. E elas iam entrando. Então ele estava conversando com alguém, eu interrompi e disse: "Ei, aqui é o paraíso?" Eu vou explicar depois porque eu achei que seria o paraíso. E ele disse para mim: "Não, o paraíso é mais para cima." E eu disse para ele: "E eu posso ir para lá?" Ele disse: "Não era nem para você estar aqui." E abaixou a cabeça de novo, continuou escrevendo. Aquela frase, "não era nem para você estar aqui", me paralisou. Eu não conseguia flutuar mais, subir para onde eu estava indo. Eu não conseguia voltar, porque eu não sei como foi que eu parei ali. Então eu fiquei paralisado ali. Eu achei que era o paraíso porque eu fui invadido de uma tamanha paz, de uma tamanha tranquilidade. Era muito bom. Eu não sabia, então, onde eu estava. E ainda não sei aonde eu fui. E aí eu vi as pessoas entrando, eu peguei e entrei também. Eu também fui, acompanhei aquelas pessoas e eu fui entrando junto com elas. E aí chegamos para dentro daquele salão, aquele salão bonito, parecia que era todo no mármore branco, muito branco. Uma coisa que eu notei é que não tinha um móvel sequer, não havia cadeira, não havia sofá, não havia nada para se sentar, nem sequer uma mureta. Eu vi que as pessoas sentavam no chão e encostavam as costas na parede. Eu vi várias fazendo isso. Pensei, passou na minha cabeça assim: será que aqui é um santuário, é um templo? Então eu vou dobrar o meu joelho e eu vou orar. Quando eu dobrei os meus joelhos para poder orar, eu notei em volta que ninguém estava orando. Outra coisa que eu notei é que ninguém conversava, ninguém falava nada umas com as outras, exceto com aquele homem que estava lá na frente. Eu fiquei sem graça, aos poucos eu fui me desfazendo de joelhos que eu estava, eu fui me encostando as costas na parede, fiquei sentado também e pensando o que seria aquilo. Era muito novo, era algo muito novo para mim. De repente, não me lembro se foi uma música, se foi um toque, eu sei que algo despertou aquelas pessoas e todos fizeram uma fila indiana, novamente. E aquele homem mais uma vez apareceu lá na frente com a prancheta na mão. E eu entrei na fila também, eu estava lá. Eu estava meio que perdido. E eu fiquei na fila. E ainda me lembro que na minha frente tinha uma mulher, aproximadamente uns 30 anos de idade. Ela estava com os cabelos jogados no rosto, com a cabeça baixa, e ela aparentava estar triste. Lembrando que é a única pessoa que aparentava estar triste ali era ela, a única pessoa. Todos pareciam estar normais. E ela fazia um barulho estranho, perdoe-me, vou ter que imitar mais ou menos. Ela fazia isso. Parecia que
que ela estava chorando, parecia que ela estava ofegante, com a respiração forte, ofegante. Parecia que ela estava preocupada, ansiosa com o que havia de acontecer com ela ali. E ela estava de cabeça baixa. E as pessoas foram passando, o homem foi conversando com elas e cada um ele indicava uma direção e elas iam para aquela direção. Quando chegou na vez dela, ele disse para ela assim, para ela: você não está feliz por estar aqui? Ela não respondeu nada, ficou muda. Ele disse: se você não quiser estar aqui, você pode estar ali. E aí ele estendeu a mão para o lado da parede. Quando ele estendeu aquela mão, meus irmãos, abriu um buraco na parede. Eu vi fogo, eu vi pessoas gritando, eu vi como o inferno. E aí aquela mulher deu um grito tão desesperador, tão terrível, que eu me assustei tanto com aquilo ali que eu senti como se fosse sugado para trás. Parece que ela disse: que a coisa mais horrível. E eu fui, bati lá na cama, e meu coração, foi muito terrível, muito terrível. Eu sentei na cama e dali em diante eu guardei aquilo para mim. Pensei, deve ser um pesadelo. Eu não sabia o que era aquilo, até hoje não sei. Céu não era, porque, quer dizer, paraíso não era, porque ele disse que era mais para cima. Inferno também não era, porque era um lugar de paz, era um lugar muito tranquilo e muito bonito, por sinal. Então não era inferno. Era um lugar intermediário. Agora, que nome que se dá a esse lugar, que lugar que é esse, eu não sei. Se você souber, se você já tiver tido uma experiência semelhante a essa, coloca para mim nos comentários, deixa para mim lá nos comentários que eu quero te ouvir, eu quero entender, tá? Prometo que eu estarei lendo os comentários. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, tá? Compartilhe o vídeo, tá bom? Me ajuda aí. Que Deus abençoe muitíssimo sua vida. Mais uma vez eu sou grato por você ter clicado nesse vídeo. Fique todos na paz do Senhor Jesus. Amém?